Olá, adivinhos e adivinhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou tia Michele e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso corpo. Nas nossas aulas de filosofia, a gente vai filosofar bastante. E filosofar é fazer muitas perguntas e pensar sobre várias coisas. Tanto as coisas que a gente ainda não conhece, como também as coisas que nós já conhecemos. Porque a gente pode refletir muito sobre as coisas que a gente já conhece, mas de uma forma bem diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que nós conhecemos, que é o nosso corpo, só que a gente vai falar um pouquinho diferente sobre ele e filosofar e refletir também de uma forma diferente. Vamos começar falando um pouquinho sobre a aparência do nosso corpo. A aparência do nosso corpo são as características físicas que esse corpo tem. Então são as características que nós conseguimos ver e sentir, como por exemplo, nosso tamanho, a forma do nosso cabelo, qual a cor da nossa pele e por aí vai. Essas características físicas dizem respeito ao que é físico na gente. Como, por exemplo, nas aulas de educação física, vocês não vão exercitar o corpo? É do mesmo jeito, só que a gente vai falar um pouquinho sobre a aparência e refletir sobre algumas coisas que fazem parte do nosso corpo, filosofando um pouquinho sobre essas partes. A aparência do nosso corpo, a característica do nosso corpo, ela sempre vai variar. Ela varia de acordo com a cor, com a forma e com o tamanho. Por exemplo, a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, a forma do nosso cabelo, a forma do nosso corpo, por exemplo, o tamanho do nosso cabelo, o tamanho das nossas pernas, o tamanho do nosso braço, o tamanho do nosso pé e por aí vai. Lembrando que a aparência do corpo das pessoas, a característica do corpo das pessoas, ela vai ser algo muito particular e pessoal. Como assim, tia? Vão existir aí o quê? Semelhanças e diferenças físicas entre o corpo das pessoas. O que é que isso quer dizer? Que às vezes as pessoas elas são parecidas, apesar de não serem iguais, por isso que a gente fala que é semelhante e não igual, mas que no todo não vão ser iguais. Como essa imagem que tia trouxe aí. Nós temos aí mulheres. Elas têm algumas características que são semelhantes, como a cor e a forma do cabelo, a cor da pele, a forma do sorriso, a forma do nariz. Aí vocês podem pensar assim, nossa tia, elas são mãe e filha? Não, elas não são parentes, elas não são família. E percebam como elas têm características que são semelhantes. Ao lado nós temos aí outras duas mulheres, só que elas apresentam diferenças físicas, diferenças nas suas características, como por exemplo, a cor do cabelo, o jeito do cabelo, que um cabelo é mais volumoso, o outro nem tanto, a cor da pele, a cor dos olhos, a forma do rosto. Então perceba que tem essas diferenças. É super comum que existam pessoas que tenham características que são semelhantes e existem pessoas que têm características físicas que são diferentes. Outra coisa que vai acontecer no nosso corpo são as mudanças. Afinal, ninguém aqui é do mesmo jeito de quando nasceu. Todo mundo aí passou por um processo durante um tempo, que esse processo a gente chama de mudança. O nosso corpo ele vai mudando com o tempo. Essas mudanças podem ser em relação ao jeito, ao tamanho, à forma, tudo isso influencia. Então o nosso corpo ele vai mudar com o passar do tempo. Todos nós conseguimos perceber isso, porque todo mundo já foi um bebezinho. E hoje em dia a gente já está com outras características físicas no nosso corpo. Só que essas mudanças, elas não vão acontecer só na nossa forma física. Elas também vão ser acompanhadas pela mudança do nosso pensamento.
Por quê? Nós vamos aprendendo coisas novas todos os dias. Então, desde quando vocês eram bebês até agora, vocês já aprenderam muitas coisas. E essas coisas que vocês aprenderam fizeram com que vocês conseguissem mudar o pensamento de vocês, melhorar o pensamento de vocês e entender várias coisas que antes a gente não entendia quando era bebezinho. O processo da gente falar é um exemplo. Quando a gente é bebezinho, a gente não sabe falar. Com o tempo que a gente vai aprendendo. E quanto mais a gente vai aprendendo a falar, vai aprendendo o significado das palavras, a gente vai formando o nosso pensamento e formando também a forma como a gente vai observar as coisas ao nosso redor. E isso é muito interessante. Quer dizer, então, tia, que se eu mudar de quando eu era criança pra cá, eu vou deixar de ser a mesma pessoa? Não, você vai continuar sendo a pessoa, filha dos seus pais, neta dos seus avós, tendo o mesmo vínculo de parentesco. O que acontece é que você vai passar por um processo de evolução do seu pensamento e o seu corpo vai acompanhar essa evolução, porque os dois vão andar lado a lado. Você vai crescer, você vai ficando mais velho, você vai aprender coisas novas, o seu corpo vai mudando e o seu pensamento vai acompanhando essa mudança. Além disso, nós também temos as ações que o nosso corpo faz. O nosso corpo aí, ele tem várias partes diferentes. Essas partes, elas vão se movimentar. Esse movimento a gente fala que são as ações do nosso corpo. Como, por exemplo, Tia Michelle está mexendo as mãos e os braços e a cabeça e a articulação dos ombros. Isso aí são as ações que o nosso corpo faz. Cada partezinha do nosso corpo vai realizar uma ação. Por exemplo, o ato da gente respirar, quando a gente puxa o ar, quando a gente solta o ar, isso é uma ação do nosso corpo. Quando a gente come, quando a gente ouve, quando a gente enxerga, quando a gente fala, quando a gente anda, quando a gente dança, quando a gente brinca, tudo isso vai usar uma parte do nosso corpo ou várias partes do nosso corpo que vai ajudar a gente a agir em relação às coisas. Pode acontecer de que essas ações que são realizadas pelo nosso corpo, elas aconteçam porque nós pensamos nela antes. Mas existem outras ações que elas vão acontecer sem que necessariamente a gente pense nela. Por exemplo, o ato da gente andar é um ato consciente. A gente tem consciência de que a gente queria andar naquela situação. Às vezes é tão rápido e tão automático na nossa cabeça que a gente acaba fazendo e parece que a gente não pensou, mas que a gente pensou. Só que tem outras coisas, outras ações do nosso corpo que elas acontecem sem a gente pensar. Como, por exemplo, quando a gente come, o nosso estômago vai digerir os alimentos. Essa digestão às vezes não faz um barulhinho e acontece algumas coisas na nossa barriga. O nosso corpo ele tá agindo, só que não foi a gente que pediu para ele fazer aquilo ali. Ele vai fazer de forma automática. E é aí que a gente vai conhecer um filósofo agora que pensou muito sobre isso. O filósofo que nós vamos conhecer, ele se chama René Descartes. Apesar da gente escrever o nome dele como Descartes, a gente chama de Descartes porque ele é chique, ele é francês. Então a gente chama de René Descartes. Descartes ele viveu mais ou menos uns 400 anos atrás e ele teve grandes ideias sobre várias coisas, inclusive sobre o corpo. Ele pensava sobre um monte de coisas, mas ele teve algumas conclusões em relação ao corpo. Ele dizia que o corpo parecia uma máquina. Olha que coisa interessante. Vamos ver? O relógio é um tipo de máquina com muitas peças. As pessoas fazem o relógio funcionar e assim ela marca as horas. O corpo é como uma máquina e as partes dele são como peças que fazem essa máquina funcionar. Assim, o corpo respira, movimenta-se, digere alimentos, produz o sangue e muito mais. Olha que interessante o que Descartes pensou. Ele comparou o corpo humano a uma
máquina. Nossa, que interessante, não é mesmo? Essa máquina que ele comparou, ele fez aí uma comparação inclusive com um relógio, como se o corpo da gente fosse um relógio. O que é, tia, que ele fez essa comparação com o relógio? Então, Jorge, ele fez essa comparação com o relógio porque o relógio tem várias peças. Cada partezinha que tem dentro do relógio ajuda ele a marcar as horas. E o nosso corpo é do mesmo jeito. Nosso corpo é cheio de partes e essas partes nos ajudam a viver. Elas vão agindo e fazendo determinadas coisas e vão ajudando a gente a sobreviver. Quando ele compara aí, é justamente por isso. Cada parte tem a sua função e sua função vai ser extremamente importante. Por exemplo, o relógio, quando está tendo algum problema com ele, a gente percebe porque ele para de funcionar, não é verdade? Quando ele para de funcionar, a gente leva esse relógio para o conserto. No conserto, o rapaz ou a moça vai dizer o que aconteceu, se ele precisa de pilha, se deu algum problema no maquinário do relógio e por aí vai. No nosso corpo acontece da mesma forma. Quando alguma coisa de errado está acontecendo com o nosso corpo, a gente sente. Mas a gente sente de que forma? Ou pode ser uma dor de cabeça, ou pode ser um dor no estômago, ou pode ser alguma coisa que acontece. Geralmente o nosso corpo ele nos avisa com a dor, o que está acontecendo de errado. Aí a gente sente uma dor, o que a gente vai fazer? A gente vai ao médico. E aí o médico ele vai examinar, ou seja, ele vai olhar o nosso corpo para dizer o que é que está faltando ou o que é que tem a mais nele para a gente poder cuidar. Por isso que ele comparava com uma máquina. Isso inclui também o fato de que nós, como temos um corpo, nós precisamos exercitar esse corpo. Por quê? A partir do momento que a gente exercita esse corpo, que a gente coloca esse corpo em movimento, a gente está cuidando deste corpo. Seria basicamente como uma bicicleta. A gente precisa sempre observar as partes que tem nela. Ver se o freio está funcionando, ver se a corrente está lubrificada direitinho, se as peças estão todas encaixadas da forma correta. E aí a gente vai andar com essa bicicleta. A partir do tempo que a gente vai andando com essa bicicleta, ela pode apresentar ou não apresentar problemas. Quando ela apresenta problemas, a gente faz o quê? Leva ela na bicicletaria e o rapaz vai dizer o que precisa consertar. Só que se a gente também deixa essa bicicleta parada há muito tempo, ela vai enferrujar, aí vai acontecer alguns problemas que a gente também vai precisar. Então, é importante que a gente faça a mesma coisa com o nosso corpo. A gente precisa movimentar o nosso corpo, exercitar o nosso corpo, a gente precisa alimentar esse corpo, inclusive com alimentos que sejam saudáveis, para que ele continue funcionando da forma correta. E se acaso ele apresentar algum problema, a gente ir no devido lugar, que seria o médico. Isso serve tanto para quando a gente exercita o nosso corpo, quanto quando a gente deixa o nosso corpo parado. E é por isso que Descartes comparou o nosso corpo com uma máquina. Agora é a sua vez de filosofar. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula!